Olá pessoal, meu nome é Marcos Alencar, hoje 25 de julho de 2023, 8h39, estamos aqui no canal Trabalhismo em Debate, descomplicando o direito do trabalho. Hoje nós vamos falar de um tema bem polêmico em relação ao porte de drogas na empresa e a justa causa. O que me motivou trazer esse tema hoje foi uma publicação do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região de São Paulo. É uma notícia que foi publicada no dia 24 de julho de 2023, hoje 25, ou seja, datada de ontem. O título da notícia é Empregada que guardou maconha no armário do trabalho tem justa causa revertida. É uma decisão de primeira instância. E eu vou ler a notícia. Abre aspas. Por decisão em primeiro grau da Justiça do Trabalho de São Paulo, uma empregada que portou maconha no local de trabalho obteve reversão da justa causa aplicada pelo empregador. Para o juiz da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, São Paulo, a legislação trabalhista não prevê dispensa motivada por mero porte de entorpecentes, apenas quando a ilegalidade resultar em condenação criminal transitada em julgado. A empresa, na área de logística e transporte de cargas, afirma que dispensou a funcionária por indisciplina, com base no artigo 482, a linha H da Consolidação das Leis do Trabalho. Alega que a trabalhadora consumiu maconha nas dependências da transportadora e que mantinha tais substâncias em seu poder. A droga foi encontrada dentro da bolsa da mulher, guardada no armário, após ela ser sorteada para passar por revista pessoal de rotina. Na sentença, o juiz Flávio Antônio Camargo de Laet ressalta que não há comprovação de que a mulher tenha feito uso da substância no ambiente laboral e durante a jornada. Entre aspas, como falsamente asseverou a reclamada em sua defesa, fecha aspas. Declara ainda que se o empregador toma ciência de que algum dos seus empregados seja usuário de entorpecentes, pode dispensá-lo por não concordar com o uso de drogas, mesmo fora do local de trabalho. Entre aspas. Mas aí o desligamento deverá ocorrer sem justa causa e com o pagamento de todas as indenizações correspondentes a este tipo de rompimento de vínculo, fecha aspas. Assim, declarou nula a dispensa por falta grave e obrigou o pagamento do aviso prévio indenizado proporcional e as projeções do 13º salário proporcional de 2022, férias proporcionais relativas ao mesmo ano, com um terço além da liberação do FGTS integral e multa de 40%. Da decisão cabe recurso. Bem, eu vou ler uma outra jurisprudência que eu separei aqui no Juiz Brasil, e aí eu vou concluir dando a minha opinião. Essa jurisprudência diz o seguinte: é o processo da terceira região, é de Minas Gerais. E aqui já é uma decisão de tribunal. Reversão de justa causa por má conduta ou mau procedimento decorrente do consumo de drogas para uso próprio. A comprovação da justa causa para a rescisão do contrato de emprego depende da demonstração específica do fato pela empresa, uma vez que a CLT contém um rol taxativo de situações jurídicas que autorizam a sua aplicação. Se o empregado faz uso de droga, maconha, para uso próprio, mas o fato não ocorre no ambiente de trabalho e não há aporte de drogas nem ato ilícito praticado dentro da empresa, não se caracteriza má conduta ou mau procedimento do empregado. Se o empregador toma ciência do fato e quer dispensar o empregado por não concordar com o uso de drogas fora do ambiente de trabalho, pode fazê-lo, dispensando o empregado sem justa causa e pagando as indenizações correspondentes a este tipo de rompimento do vínculo. Bem, essa jurisprudência ela se alinha, né, com o que decidiu lá o juiz da primeira instância. Já existe uma outra, e aí é a última que eu vou ler, data de publicação 2 de agosto de 2021, do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, também é lá de São Paulo. Justa causa: uso de substância ilícita durante o expediente. Embora a conduta do reclamante em usar substância entorpecente durante o expediente não tenha resultado em ação penal, é certo que possui a gravidade necessária para a quebra da fidúcia, indispensável para a continuidade do vínculo empregatício entre empregador e empregado, acarretando o justo motivo para a rescisão do contrato de trabalho mantido pelas partes. Pois bem, minha opinião é exatamente essa. Não se trata aqui, veja, eu critico, tá? Aqui é trabalhismo em debate, a gente está aqui opinando, né? A minha opinião é o seguinte: o tribunal, essa decisão que está abaixo aí transcrita de ontem, que me motivou esse post aqui, eu sou 100% contrário ao entendimento do juiz lá da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos.
100% contrário. Por quê? Porque quando a gente fala de maconha, de porte ilegal de entorpecente, veja, não se trata aqui da questão de liberação de droga, de não liberação, eu não vou entrar nesse mérito. Nós temos que analisar a questão que essa jurisprudência do próprio Tribunal Regional do Trabalho lá de São Paulo está analisando, é a fidúcia. Na hora que eu compro maconha, eu estou patrocinando, eu estou financiando contrabando, roubo de carga, tráfico de arma, prostituição infantil, crime organizado, tudo que existe, né, de mais criminoso é financiado pela venda de droga. Isso todo mundo sabe. Não se está aqui questionando se a pessoa é dependente, se é usuário, se. Não é, ninguém está entrando nesse mérito. Então, na medida em que um empregador percebe que o seu empregado, que ocupa uma relação de confiança, está envolvido com atividade ilícita, eu entendo que o correto, sim, é demissão por justa causa, né? E eu entendo até que é por ato de improbidade, porque é a quebra da confiança. Existe uma improbidade. A improbidade não é só do roubo, não é a confiança. É exatamente como decidiu o Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Esta é a minha opinião. Embora a conduta do reclamante em usar substância entorpecente durante o expediente não tenha resultado em ação penal, é certo que possui a gravidade necessária, ou seja, é um fato grave para quebrar a fidúcia. A fidúcia é a relação de confiança, que é indispensável para a continuidade do vínculo empregatício. Então, assim, parafraseando o ministro Marco Aurélio, né, já aposentado do Supremo Tribunal Federal, estamos vivendo tempos estranhos. Porque nenhum empregador ele está obrigado a conviver e nem a indenizar pagando todos os benefícios de uma demissão sem justa causa, quando nós temos um motivo tão grave e justo que é a pessoa portando droga no ambiente de trabalho. Eu entendo que o empregador pode, inclusive, interpretar isso como tráfico. Ninguém está obrigado a. Peraí, um momento, vamos pesar aqui, vamos ver a jurisprudência penal. Se... Não. A relação, o empregado não. É muito simples. O empregado não foi contratado para aquela função, para traficar droga, para usar droga, para portar uma substância ilícita no ambiente de trabalho. É motivo para justa causa. Da mesma forma, vou repetir, se o empregado é contratado por uma empresa, uma transportadora, por exemplo, e ele detecta que aquela empresa está transportando produtos, substâncias ilícitas, ele, empregado, pode dar uma justa causa na empresa, que é a rescisão indireta do contrato. Por quê? Eu não fui contratado para praticar crime. E eu estou verificando aqui que eu estou carregando aqui como é que se diz? No baú do veículo, do caminhão, substâncias ou produtos furtados, roubados, contrabandeados, ilícitos. Então, eu, como empregado, tenho o direito de dar uma justa causa no meu empregador, porque a fidúcia quebrou, a relação de confiança foi quebrada. A mesma coisa. Então, eu faço uma crítica a este julgamento lá de São Paulo, tá? Eu faço uma crítica severa, porque entendo que o juiz ele não agiu como manda a lei e os princípios da moralidade e da razoabilidade que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. É imoral e é clarividente que o que essa pessoa praticou no contrato de trabalho não está previsto no contrato de trabalho. Ela não foi contratada para estar estocando maconha dentro do vestiário, dentro do armário dela da empresa. É evidente que isso não está acontecendo. O que eu arremato aqui, e até como uma situação de alerta, é que isso é um caso que tem que ser tratado por um especialista de forma muito pontual. Por quê? Já me deparei com situações de demissão por justa causa, de usuário de droga, houve não só a reversão por justa causa, como a determinação de encaminhamento, de reintegração e encaminhamento da pessoa ao Instituto Nacional de Previdência Social, para que ele fosse tratado como um dependente químico, como um doente. E a alegação nesse processo, que eu não vou citar aqui por uma questão de ética, de que essa dependência química é em decorrência
do trabalho. Então, é um tema mega complexo. É isso. Em breve a gente volta. Tchau.